Então, ó, todas as células hematopoéticas do organismo, ela começa no bone marrow, na medula óssea, tá? E ela tem uma célula inicial. Essa célula chama-se célula estaminal, célula tronco hematopoética, tá? É aquela célula tronco que vai formar todas as células do sangue. Eu não posso pegar aquela célula, não vai formar a célula tronco, que a gente escuta falar todo dia, não, a célula tronco que vai formar cérebro, não. Essa é uma célula já, é o precursor das células do sangue. Ela só vai formar sangue, mas ela vai formar todas as células do sangue. Então essas células aqui do sangue, a gente tem o quê? A gente tem duas classes, ok, de grupos celulares diferentes, tá? A gente tem o grupo linfóide, tá? Que vai formar os linfócitos, tá? E a gente tem um outro grupo que se chama mieloide. Então a gente tem o grupo linfóide e o outro grupo que é mieloide. Linfóide e mieloide. Linfóide e mieloide. Mieloide e linfóide. O que acontece? Que esse grupo linfóide, ela vai formar os linfócitos. Tá? E os linfócitos são dois tipos, o linfócito T e o linfócito B. Ok? O linfócito T, ele depois, tá, o linfócito T, ele vai ter uma outra ramificação. O linfócito aqui não está nessa imagem. Que ele vai formar o linfócito, que para nós interessa, é o linfócito helper. Tá? O linfócito helper 2. Então lembre-se, o linfócito T ele pode formar várias células. Ok? Tá gravando. Várias células. Aonde? Ah tá, eu já vou. Beijo. Lembre-se, tem a célula estaminal, vou ter o compartimento linfóide. O linfóide eu vou ter linfócito T e linfócito B. Linfócito T e linfócito B. O linfócito T, para nós, serve só o helper 2. Nem vou falar os outros para vocês, só vai confundir. Linfócito T, helper 2. Isso que TH2. Isso que eu tenho que memorizar. O linfócito B, tá? Ele também vira uma outra coisa, que se chama-se plasmócito. O plasmócito é o linfócito B ativado. Então a gente vai ter o que? A célula tronco, o sistema linfóide, linfócito T, para nós interessa o helper 2, e o linfócito B, que vai formar o plasmócito. Por que esse plasmócito é tão importante? Porque é ele que produz as imunoglobulinas, os anticorpos. Quem produz anticorpo? Plasmócito. Por que eu dou vacina de sarampo para o cara? Para produzir anticorpo. Quem que produz? Plasmócito. Só que o plasmócito deriva de quem? Do linfocita B. O linfocita B está quietinho. Ele se ativa e vira plasmócito. Então o plasmócito é o linfócito B adulto. O plasmócito é o linfócito B ativado. E o que faz o plasmócito? Produz anticorpos. E que no nosso caso é IgE. Então, ó, helper 2 e IgE. Esse é o compartimento linfóide. Agora, esse grupo de células, ela pode formar uma outra linha, que é a linha mieloide. Não é mais linfóide. Linfóide a gente já falou. Agora é mieloide. Então, está num outro capítulo. Essa linha mieloide, ela vai formar vários tipos de células. Tá? Que para nós interessa esse grupo aqui, os granulócitos. O que se chama granulócitos? Porque tem grânulos. Então se a gente for ver aqui esses grânulos, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que esse grupo, tá? Ele vai ter o quê? Ele vai ter vários grânulos, ok? Então a gente vê aqui, ó. Só que são grânulos diferentes um do outro. Tem grânulos que são neutros, eu chamo de granulócitos neutrófilos. Tem grânulos que colora com um colorante que se chama eosina, né? Então são granulócitos eosinófilos, porque os grânulos dele, a eosina, que é uma cor, que é uma tinta, lembra? Tinta souvenir? Tem a tinta souvenir, qual marca? Eosinófila. Da tinta souvenir eosinófila que liga no lugar. Então é granulócitos eosinófilos. E nós temos também os granulócitos, tá? Que se liga com uma outra tinta,
um outro colorante, que é um colorante básico, e a gente chama de basófilo. Tá? Então, essa linha mieloide, ela dá a linha dos granulócitos. Tá? Agora, a gente tem também uma outra célula importante, que é a mast cell. Tá? Os mastócitos. Tá? Que também deriva da linha mieloide. Ó, o mastócito que tem um monte de grânulos inflamatórios. Tá? Então esse para nós é o que interessa. Tá? Eu não vou falar dos outros, mas lembre-se, plaquetas e eritrócitos também são da linha mieloide, mas não tem nada a ver com isso. Tá? Então a gente falou compartimento linfóide, linfocita T helper 2, o linfócito B, que vai formar plasma célula anticorpo IgE, que interessa a nós, e a linha mieloide vai formar os granulócitos, que para nós interessa o eosinófilo. E a linha mieloide também dá o mastócito. Essas são as células que vão jogar ter uma ação protagonista na asma. Eosinófilo, mastócito, T helper 2 e também quem? T helper 2 e o linfócito B. Essas são as células, ok, do sangue que a gente viu isso daí. Linfócito B ativado, né? Linfócito B ativado. Agora, o que acontece na asma? Então, na asma acontece isso daqui, ó. Você vai ter uma proteína, um antígeno, que o cara inala. Quando ele inala, tá, algumas células vão pegar esse antígeno, vão endocitar, não tem a endocitose. Esse antígeno pode ser poeira, por exemplo. Pode ser poeira, só que a poeira é feita do quê? Poeira é feita de moléculas de proteicas, carboidratos, sempre aquilo ali. As moléculas são a poeira que você vê, o que ela tem dentro? O ácaro, o que é? Um organismo multiproteico. Então são proteínas, são carboidratos, né? São macromoléculas. A vida é feita de proteína, lipídio, proteína e carboidrato. E DNA. Um ácaro é um mecanismo multicelular. Tem milhões de células no ácaro. E essas milhões de células são feitas do quê? De proteínas. Então não é a poeira em si. O que é a poeira? A poeira ela transporta o quê? Ela transporta esses antígenos, que são feitos de proteínas, que são feitos de carboidratos. Entendi. Tá, daí essa célula que ela vai fazer? Ela vai endocitar, vai degradar, tá? E vai apresentar para o sistema imunitário, bem bonitinho aqui, ó, tá? Um fragmento daquele antígeno. Certo. Tá, ela vai apresentar, falar, olha, esse é o nosso inimigo. Então essa célula aqui se chama-se Cell Antigen Present Cells. Células que apresentam o antígeno. Elas estão falando, ó, sistema imunitário, esse é o nosso inimigo. Ela mesma não faz nada. Ela vai apresentar para o sistema imunitário. Vai falar, ó, a carteira de identidade é esse. Agora, a polícia que vai ter que ir lá pegar o cara. Tá? Então, isso daí é importante. Esse processo de apresentação antigênica. Tá? E isso que acontece na asma. Aqui a gente tem uma série de interações que eu não quero entrar, mas é bem mais complexo do que isso, mas eu não quero entrar nisso, tá? A única coisa que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte, quando esse antígeno vem reconhecido, tá? A gente falou que a célula que apresenta o antígeno, ela vai apresentar para quem? Para o sistema imunitário. E quem que ela vai apresentar? Para qual que é essa primeira célula que ela apresenta? É o linfócito T helper 2. O linfócito TH2. Esse linfócito TH2, tá? Ele vai reconhecer esse antígeno. Tá? Mas só volta um pouquinho. Qual que é o nome da célula que faz o reconhecimento e apresenta? Células que apresentam o antígeno. Célula APC. Antigen Present Cells. Ah, tá. Tá? APC. Ela vai apresentar para quem? Para o linfócito T helper 2. Tá. Esse linfócito T helper 2, ele vai e reconhece. Fala, opa, esse é o nosso inimigo? Beleza. O que ele faz, esse T helper 2? Ele vai produzir uma série de moléculas chamadas citocinas, que são hormônios do sistema imunitário. Então, o que acontece? A APC, a célula apresentante de antígeno, vai, o T helper 2 fala, opa, esse é o inimigo? Então eu vou produzir citocinas. E o que essas citocinas vão fazer? Vão informar
todas as outras células do sistema imunitário que nós temos um inimigo. Ela vai é como se fosse um telefone, ela vai começar a ligar para todo mundo, porque são milhões de células, não é uma, são milhões. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mandar uma informação para todo o meu sistema imunitário. Então esse sistema imunitário, o que ele vai fazer? Essa célula T-helper, ela vai induzir a proliferação das outras células do sistema imunitário. Então a APC pega o antígeno, degrada, processa, apresenta para o helper 2, o helper 2 reconhece o antígeno e produz citocinas. Essas citocinas vão estimular outras células do sistema imunitário. Para quê? Para combater a infecção, para combater o agente. Né? Então isso tem que ficar claro. Pegou? Sim. Amarrou? Sim. Tá. Então o que acontece? Nesse processo, tá? A gente vai ter aqui, ó, esse processo inicial que a gente falou, que vai informar, tá? Ele precisa acontecer num lugar só, nas vias aéreas. Se eu inalo o meu antígeno, a inflamação não pode ser na ponta do pé, não é lá que eu quero a inflamação, eu quero aqui. Eu tenho que localizar as células do sistema imunitário no pulmão. Eu tenho que chamar a inflamação, todo esse processo que é a inflamação, né? Eu tenho que chamar ela no pulmão, nesse lugar aqui. Tem que localizar. E como é que ela vai localizar? São células do sangue, o sangue está girando, o sangue tem tudo no corpo. Como é que ela vai reconhecer que é ali que está o processo? Porque essas citocinas liberadas pelo TH2 vai estimular os vasos sanguíneos, tá, a produzir algumas moléculas, que são essas bolinhas azuis, que vão informar as células do sistema imunitário, tá, que aqui que é o processo inflamatório. Por exemplo, aqui é o tecido, tá? Uhum. Aqui, por exemplo, a gente está a parede do brônquio. E aqui está o vaso sanguíneo do brônquio. Sim. O brônquio tem que viver. Eu preciso levar oxigênio para essas células do brônquio, eu preciso levar glucose, nutrimentos para essas células. Então o que acontece? Aqui que é o tecido, aqui que está a inflamação. O que acontece? Os vasos daqui vão começar a produzir essas moléculas aqui, ó. E as células do sistema imunitário que estão aqui, elas vão reconhecer essas moléculas. E vai ter uma interação entre moléculas. Daí o que ele vai fazer? Ele vai começar a parar aqui, vai grudar no vaso e vai passar para o tecido. Tá? Vai passar para o tecido. Então ele vai começar a infiltrar a parede do brônquio. E vai ter o processo do quê? De inflamação da parede do brônquio. Por quê? Porque tem uma infiltração do sistema imunitário ali. E quem que orquestra tudo isso? Então vamos lá. Antigênio, célula apresentante antígeno degrada, apresenta para o helper 2, o helper 2 reconhece e produz citocinas, as citocinas vai ter que estimular todas as células do sistema imunitário. Só que essas citocinas, elas agem também onde? Nos vasos. E nos vasos ela vai estimular essa produção dessas moléculas. Para localizar a inflamação no sítio, né, no lugar onde tem o dano. Para combater ali no pulmão. Eu não quero no dedão do pé, eu quero no pulmão. Então as citocinas elas vão estimular a parede do vaso, porque tem que chegar ali. É ali que é o problema. Eu inalei o antígeno, está no meu pulmão. Como é que essas células que estão no sangue vão para o pulmão? Porque é o vaso que vai ter que chamar. É o vaso que fala, ó galera, é aqui que está o dano, porque o tecido está aqui. O dano está no tecido. Só que as células do sistema imunitário estão no sangue. Como é que essa célula do sangue passa no tecido? Porque gruda na parede do vaso. E da parede do vaso ela passa e infiltra a parede do vaso e vai no tecido para combater a infecção. Tá entendendo? Então tá. Daí o que acontece? Agora, nós temos aqui, tá? Esse mecanismo, tá? Que a gente vai falar agora, que é o mecanismo, tá? Que a gente vai falar da asma em si. Então, na asma, o que acontece? Na asma a gente tem a inflamação que a gente falou. Então, a inflamação a gente entendeu qual que é a inflamação. Quais são as células que vão na asma que a gente falou? As células que vão na asma são os eosinófilos e os antigênios, né? Os antigênios que são os imunoglobulinos de tipo E, tá? Vou parar um pouco aqui